Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é dia 27 de abril, quarta-feira. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, Muriel Porfírio. Nós vamos trazer as principais notícias, os principais destaques da economia nesta quarta-feira, um dia de grande volatilidade no mercado. Uma das notícias que mais chamam a atenção nessa quarta-feira é que a Rússia interrompeu o fornecimento de gás natural para a Polônia e para a Bulgária, isso depois que Polônia e Bulgária se recusaram a pagar pelo gás em rublos, que é a moeda russa. E o principal porta-voz do parlamento russo já sugeriu, inclusive, que o corte de gás seja estendido para outros países hostis. Vale falar que essa tensão na guerra na Ucrânia, ela aumenta e, inclusive, essa medida está sendo considerada uma das medidas mais duras já tomadas pelos russos como resposta às sanções do Ocidente. E também se soma essa tensão que aumenta na guerra na Ucrânia, se soma também a previsão de aumento de juros no mundo, que já vinha pressionando muitos mercados desde a semana passada, e também ao lockdown da China. Mas os mercados abriram em queda, os futuros americanos, os índices europeus, todos em queda, os índices na Ásia também estavam vindo com queda, mas aí o Xangai fechou em alta, Hong Kong também em leve alta, apesar da queda do Nikkei, os índices na Europa viraram para alta e também o futuro americano virou para alta. E aí tem algumas especulações sobre os motivos pelos quais o mercado virou para alta. Bom, a principal razão por trás de tudo isso é que o mercado segue muito volátil, segue nesse sobe e desce muito grande, porque existe uma incerteza muito grande, um grau de nebulosidade, como há muito tempo não se via no mercado, então é normal que tenha esses sobes e desces, mas vale falar que alguns balanços, alguns resultados de empresas estão vindo um pouco melhor do que o esperado, estão trazendo algum ânimo, é o caso do resultado da Microsoft, que saiu ontem, e também, de certa forma, os índices corrigem um pouco das fortes quedas que tiveram ontem. Teve uma outra notícia também, que veio da Ásia, que chamou bastante atenção, também está em destaque nos principais jornais, agora que estão acompanhando o mercado financeiro, que é o fato de que, apesar do lockdown estar preocupando muito na China, a mídia estatal chinesa disse que a política de Covid-0 continua, mas no estágio atual, o principal objetivo é eliminar surtos e não o vírus. Então, analistas de mercado estão interpretando que isso pode significar que as autoridades chinesas podem ter reconhecido que a Covid não vai ser totalmente erradicada, e isso seria uma mudança sutil, mas muito importante em relação à política de Covid-0 do país. E vale falar que os casos registrados na China não são casos, uma quantidade de casos que chega a preocupar ou que preocuparia em outros países. Mas como a China tem aquela política de Covid-0, ela fecha tudo no menor sinal de que há um avanço da Covid. Então, com essa fala hoje, que foi repercutida aí pela mídia estatal chinesa, os analistas acham que pode haver algum tipo de mudança na política de Covid-0. Isso animou os mercados na Ásia. Também saíram dados da indústria da China, que avançaram, a indústria chinesa avançou 12% em março, no ano contra ano, no maior avanço em 5 meses, um dado que veio acima das expectativas, tirou um pouco da atenção sobre desaceleração da economia chinesa em meio aos lockdowns. Então, isso também, de certa forma, animou os mercados na Ásia, e aí a gente vê essa correção também acontecendo com os futuros americanos e também na Europa. Eu vou falar agora do Deutsche Bank, aí a gente vai para o dólar. Por outro lado, teve uma notícia ontem que também chamou muito a atenção dos economistas, dos analistas, que foi o fato de o Deutsche Bank, que é um banco alemão muito respeitado e renomado no mundo todo, ter soltado um relatório com previsões bem pessimistas para a economia americana. Então, eles citaram um risco de recessão profunda e falaram sobre a possibilidade de os juros nos Estados Unidos chegarem a 5% ou até 6%. Lembrando, os economistas todos vinham falando que os juros nos Estados Unidos devem subir para um patamar entre 3% e 4%. Então, aqueles que acham que a inflação está mais fora do controle acham que os juros vão para os 4%. Os que acham que está sob controle, que a inflação é transitória, compram mais essa tese e acham que fica mais perto dos 3%. Mas, então, o Deutsche Bank falou sobre 5%, 6% de juros. Isso acendeu um alerta
no mercado e esse relatório está sendo bastante comentado, porque se os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, sobem os juros para um patamar como esse, as perspectivas de que a economia americana pode entrar em recessão, que já estão, é um assunto que já está muito em discussão no mercado, elas aumentam ainda mais e geram um temor de desaquecimento da economia global como um todo. Inclusive, esses temores aí, lockdown na China, juros nos Estados Unidos, recessão nos Estados Unidos, gargalos nas cadeias de suprimento por causa de guerra na Ucrânia, essa escalada na tensão na guerra na Ucrânia, tudo isso fez com que os mercados todos ontem então fechassem bem negativos, inclusive aqui no Brasil, o Ibovespa fechou com a sétima queda seguida, o sétimo pregão seguido de queda, na maior sequência de quedas registradas desde 2016 e houve impacto também no dólar. Quem vai contar pra gente é a Muriel. Olá, os ouvintes do CNN Money. Vamos falar de dólar, então, porque fechou em alta de 2,32 aos 4,99, ou seja, praticamente aí R$ 5. Aqui, os pilares que estavam sustentando o dólar, como a alta das commodities e os juros altos, foram questionados. As commodities com o lockdown na China caíram e o diferencial de juros ficou menor, com a perspectiva de mais aumento de juros lá nos Estados Unidos e menos aqui. Quando o nível de incerteza aumenta muito, aí os investidores correm para o porto seguro, que é o dólar. Mas a gente lembra que faz muito pouco tempo mesmo, que o dólar estava caindo e estava dando uma esperançazinha para quem estava na expectativa de ter um dólar mais baixo. Vamos lembrar que lá no começo da pandemia, no dia 27 de abril de 2020, o dólar estava em 5,65. Ele foi aumentando aos pouquinhos, no dia 8 de março de 2021, foi para 5,87, quando foi um dos piores momentos da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, quando tudo voltou a fechar. Aí, no fim de dezembro do ano passado, dia 31 de dezembro de 2021, chegou em 5,57. Ainda tinha muita incerteza no ar. Mas as notícias boas começaram a surgir em abril de 2022, mais especificamente no dia 4, quando o dólar chegou a 4,59. Depois começou o fluxo para as commodities, nossos juros chegaram a quase 12%. E aí ontem o dólar chegou a 4,99 com todas essas incertezas que a Priscila listava para a gente há pouco. E o Sérgio Vale, o especialista CNN, comentou que acha mais provável pensar num dólar acima dos R$ 5 do que perto dos 4,50, como a gente viu no começo do mês. Vamos ouvir. Agora sim. Bom, a ver então como que essa combinação vai surtir efeitos na nossa economia, porque por um lado, o dólar mais alto acaba impulsionando a inflação e lembrando, cerca de 30% dos nossos preços são afetados pelo dólar, afeta preço de combustível, afeta preço de trigo, de várias commodities, de matérias-primas, também para construção. Então, vamos ver como que esse aumento do dólar, essa volta do dólar, se ela vai se sustentar e se também tem reflexos maiores para a nossa inflação. Porque, por outro lado, também tem as commodities dando uma trégua por causa da situação de lockdowns na China, que também ainda está muito incerta diante dessa perspectiva de que talvez a China possa ter algum tipo de mudança em relação à sua política de Covid-0. Então, muitas incertezas e poucas certezas hoje no mercado em relação a todos esses fatores que afetam a inflação no mundo e também aqui, mas o que os economistas dizem de forma geral é que você, consumidor, precisa fazer algum planejamento, tanto para viajar ou para planejar suas despesas. A expectativa diante de toda essa tensão, de toda essa volatilidade de guerra na Ucrânia, é que os preços se mantenham elevados, ainda que a gente tenha alguns respiros em alguns momentos, mas os preços devem permanecer elevados, isso enquanto os bancos centrais não fizerem os aumentos mais agressivos também em juros. E tem também um outro questionamento, inclusive, que economistas fazem, se esses aumentos de juros do mundo todo, eles vão conseguir conter as inflações que estão muito altas, nos Estados Unidos batendo
ao maior patamar em 4 décadas, porque é uma inflação que vem muito também de choque de oferta. Então, aumentar os juros ajuda a reduzir a demanda, que não é o principal problema da inflação hoje. A inflação está acontecendo muito por causa de gargalos em cadeias de suprimento, commodities com guerra na Ucrânia. Rússia e Ucrânia são importantes produtores de commodity, China também. Então, a ver como fica essa situação. O que a gente tem agora é um cenário de muitas incertezas e poucas certezas. Outro destaque também de hoje é que a Receita Federal informou ao Serviço Federal de Processamento de Dados que a partir do dia 12 de maio não vai mais ter dinheiro para manter os pagamentos para o órgão, que é o principal fornecedor de soluções de tecnologia para o governo. Essas informações foram antecipadas pela nossa analista de política da CNN, a Renata Goscini, e ela disse que, segundo informações da Receita, nesse ano a Receita vai precisar de uma suplementação orçamentária de quase R$ 1 bilhão. Então, isso acaba afetando todos os serviços da Receita, em meio aí ao imposto de renda, declaração de imposto de renda no país todo. E aí, o que eu queria comentar sobre esse assunto especificamente é que o cenário que nós temos nesse momento é um cenário de contas públicas muito apertadas e de muita pressão de várias categorias do funcionalismo público federal por reajustes. Eles estão pedindo, várias categorias estão pedindo reajustes de 5%. Os servidores do Banco Central até deram uma trégua na mobilização, mas outras categorias continuam se mobilizando. Os policiais federais também prevendo manifestações, porque eles não querem ficar com um reajuste só de 5%, querem um reajuste ainda maior. E o que os economistas dizem é que esses reajustes eles poderiam ser bancados por meio de cortes em investimentos para ministérios, por meio de cortes em investimentos para esses departamentos do governo federal que hoje já estão operando com custo mínimo. Então, a máquina pública já está operando muito no limite, isso em vários setores. A gente está vendo essa situação, então, na Receita, mas também a situação de outros departamentos. E aí, então, existe um risco, inclusive, que vem cada vez mais sendo mencionado, um risco ali que a gente não falava muito por aqui, mais de shutdown, né? Ou seja, de paralisação da máquina pública. Principalmente se essas pressões por aumentos salariais forem adiante, o governo precisar tirar dinheiro, então, de custeio de máquina e desse tipo de despesa. Mais uma situação aí preocupante do ponto de vista fiscal, e claro que isso, esses ruídos também do lado fiscal, políticos, eleições chegando, isso também traz uma certa incerteza, aumenta o grau de incerteza que já está muito alto lá fora, e acaba então esse grau de incerteza aqui dentro se somando à incerteza que a gente vê lá fora. E para a gente encerrar o Money de hoje, a gente traz o assunto do projeto de lei das criptomoedas aprovado ontem no Senado. Esse texto é o resultado de uma articulação para unificar as propostas em tramitação na Câmara e também no Senado. Tudo isso para facilitar a sanção ainda no primeiro semestre do tão esperado marco das criptomoedas. E entre os pontos aprovados, o texto altera o Código Penal brasileiro ao incluir fraudes com criptomoedas que podem levar até à prisão, viu? E também busca atingir e também incentivar a mineração verde ao zerar, por exemplo, os impostos de importação de máquinas. Priscila Yazbek, que a gente pode esperar daqui para frente desse projeto de lei das criptomoedas que agora vai para a Câmara dos Deputados? Então mais um avanço aí do marco das criptomoedas, tão esperado marco das criptomoedas. Vale destacar que essa questão da mineração foi uma das principais críticas às criptomoedas ao longo do ano passado, chegou a afetar bastante o preço das bitcoins, de outras criptos também, porque saíram alguns estudos mostrando que o gasto de energia para minerar bitcoins, ou seja, para produzir bitcoins e outras criptomoedas, equivalia ao consumo de energia de países inteiros. Então, isso gerou uma crítica muito grande, porque as criptomoedas têm esse apelo de ser algo inovador, que olha para o futuro, revolução do dinheiro, mas com esse lado que olha para trás de gasto muito alto de energia em meio a uma discussão grande sobre transição verde. Então, essa questão da mineração verde é uma novidade que surgiu agora, né, e no marco das criptomoedas, então que prevê algum tipo de isenção aí para quem fizer uma mineração usando fontes de energia renováveis. A ver se isso vai funcionar, né? E quais seriam as fontes renováveis que dariam conta de produzir, de minerar criptomoedas, já que o consumo
é tão grande. Mas o que os especialistas em criptos dizem é que existe uma certa cautela dos entusiastas sobre esse tipo de regulação, porque é um mercado muito livre, descentralizado e tudo, mas até o momento eles veem como algo positivo, porque traz uma regulação no sentido de, principalmente, tentar coibir os golpes que estão acontecendo muito com criptomoedas e que acabam afastando investidores e afastando pessoas físicas das criptomoedas. Então, nesse aspecto, por enquanto, a avaliação é que esse marco das criptomoedas ele é positivo porque ele traz avanços em termos de segurança para os investidores, para quem compra as criptomoedas, mas ele também é um marco principiológico, como dizem os especialistas. Ele traça as principais diretrizes para que haja esse tipo de regulação do mercado, tanto pelo Banco Central quanto pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a xerife do nosso mercado, mas os detalhes sobre como isso vai acontecer vão ser feitos e vão ser definidos ao longo do tempo, né? Então, esse é o ponto que os investidores vão ficar bem de olho para ver se não vai ter nenhum tipo de intervenção maior no mercado de criptoativos aqui no Brasil. E o CNN Money de hoje fica por aqui. Uma ótima quarta-feira, 27 de abril, a todos. Com a apresentação de Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts. Tchau! Atenção, edição o acréscimo da chamada da sonora do Sérgio Vale lá no começo, quando eu falo sobre o Deutsche Bank, tá? Falando dos juros assim de 5 a 6%. E a gente perguntou para o nosso especialista CNN, Sérgio Vale, se ele acha que essa perspectiva do Deutsche Bank de levar os juros a 5, 6% são um exagero ou se é algo que pode acontecer e quais seriam daí os impactos para a economia americana e para a economia do mundo como um todo.